Terça-feira, 6 de junho, abertura da Farm Show 2023 na Bahia. Discurso do presidente Lula. A mentira começa logo na entrada do evento. A UOL, por exemplo, noticiou que Lula foi ovacionado na Bahia. No entanto, a realidade é que no lado de fora do espaço onde Lula discursou, o que foi visto foi isso. Para o discurso do presidente, a entrada de participantes foi restrita, portanto, lá dentro do espaço restaram apenas os apoiadores. E nesse espaço, assim, é claro, Lula foi ovacionado como sempre. Agora vamos ver trechos do discurso de Lula. Porque o Brasil está com uma confusão política que a gente não conhecia até então. Ou seja, normalmente você disputava uma eleição, aqui muitos de vocês já disputaram a eleição, o prefeito já disputou a eleição, tinha um resultado eleitoral, você ia para casa chorar a tua derrota, como diria o Brizola, você ia lamber as suas feridas e esperar outra eleição. Foi assim que eu perdi do Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, foi assim que eu perdi do Collor. Não, Lula, não foi bem assim que aconteceu. Na sua primeira eleição disputada em 1989, Lula e o PT culparam a Globo por ter roubado as eleições. Lula, inclusive, repetiu isso no primeiro discurso feito após a anulação das suas condenações em março de 2021. Vocês lembram com quem que eu disputei a primeira eleição? O único cara que não era doutor era eu. E fui para o segundo turno. E não ganhei porque a Globo me roubou. Nas eleições seguintes, em 1994, Lula fazia acusações de fraude no sistema eleitoral brasileiro. Em 1998, sob a alegação de tratamento injusto por parte da mídia, Lula e o PT ameaçavam não aceitar o resultado das eleições. E depois nós começamos a ganhar. Só que as pessoas que perdem para nós não se conformam. De 2002 a 2014, o PT venceu as eleições, mas em 2018, quando perdeu novamente, antes mesmo do segundo turno das eleições, o PT já fazia acusações de fraude, como mostra esse artigo publicado no site do próprio partido. Lula, nesse caso, não participou ativamente desse processo eleitoral, afinal, estava preso. Agora, outra parte muito relevante do discurso dessa terça-feira. E a gente não estava acostumado ao ódio. A gente não estava, eu não conheço na história do Brasil brigas em bar, porque fulano votou em Beltrano e outro votou em Cicrano. Nunca vi briga no bar. Nunca ninguém me disse, olha, um cara de tal partido político foi jantar num bar e encontrou um cara de outro partido político, se agarraram no tapa. Não aconteciam brigas por motivações políticas? Isso, infelizmente, sempre aconteceu no Brasil e no mundo inteiro. E não apenas brigas entre eleitores, mas também ataques a políticos. Um exemplo, em 2010, José Serra, o adversário de Dilma Rousseff nas eleições daquele ano, foi atacado na rua com 2 objetos. Um deles era uma bolinha de papel e o outro era um objeto um pouco mais pesado. O PT, é claro, naquele ano focou apenas na bolinha de papel para acusar José Serra de estar apenas fingindo. Nunca aconteceu na Bahia. Ah, Lula, na Bahia aconteceu sim. Um exemplo, em 2006, o deputado ACM Neto foi esfaqueado por uma mulher que estava revoltada com o reajuste salarial dos parlamentares. Mas vamos para outro trecho do discurso agora. E agora nós temos um ódio disseminado, baseado numa quantidade de mentira que eu não conhecia, uma máquina de contar mentira como a que está implantada nesse país. Não acostumado com mentiras? Ah, justo você, Lula. Outra coisa, lembra daquela narrativa construída pelo governo ao assumir esse ano, dizendo que o país estava completamente quebrado? Pois é, o discurso agora mudou, agora aparentemente está sobrando dinheiro. Esse moço, que foi apresentado aqui como ministro do Transporte, o Renan Filho, em 5 meses, ele já investiu mais dinheiro nas estradas do que o governo passado no ano todo. Vou dizer mais. Nós vamos investir este ano mais do que eles investiram nos 4 anos. Neste ano vamos investir. E eu finalizo aqui trazendo essa reflexão profunda do nosso guru do amor brasileiro. Joguem o ódio na lata do lixo. Coloque o seu coração para bater. Dê um sorriso para o seu vizinho. Fale bom dia, fale boa tarde. Vá visitar um parceiro seu que está doente. Vá dar um abraço, vá ver se ele precisa de alguma coisa.